Agora vamos seguir para um assunto que é muito doloroso até de falar, né? Quando a gente acha que a gente está evoluindo para leis mais que garantam, né, os direitos das pessoas, enfim, para as pessoas serem menos, né, preconceituosas, racistas, se bem que a gente viu o caso do Vini Júnior, que foi assustador, né? Enfim, mas um monte de possibilidades se abrindo e melhorando, aí a gente se depara com uma notícia como essa. Do país da Uganda, né? Atividades homossexuais na Uganda, que já eram proibidas, agora podem ser punidas com prisão perpétua e pena de morte. É isso, foi aprovada lá uma lei que basicamente pune pessoas que são homossexuais, que elas podem ser punidas com prisão perpétua ou pena de morte. Pena de morte se envolver menor de idade, aí é pena de morte. E acho que também se transmite AIDS, o que é super sério, porque você criminaliza uma questão de saúde pública que você infectar uma outra pessoa, né? Exatamente. Não, e isso está fazendo com que as difícil. pessoas que têm a doença lá não procurem postos de saúde, atendimento, com medo dessa lei, dessa retaliação. Olha, eu posso pegar prisão perpétua, posso Gente, ser... é pena de morte. Porque eu tenho que revelar a minha orientação Quem... sexual na hora que eu vou procurar ajuda numa unidade de saúde, né? Nossa, é muito sério isso. E eu tava dando uma lida sobre o Uganda em especial e parece que 2009, 2012, 2013, 2014, em todos esses anos houve algum tipo de esforço para criar alguma coisa na legislação no sentido dessas leis anti-homossexualidade. E depois ainda estava me aprofundando mais, porque é o que você falou, às vezes a gente parte pelo que a gente está vivendo aqui e imagina, né, que tá todo mundo na mesma toada. Mas não, porque tem 69 países que têm leis que criminalizam a homossexualidade, quase metade desses países está na África. Então, assim, o que a gente imagina que já andou tá muito lá atrás. Tá muito longe. É impressionante. Olha, em Botsuana, decidiram a favor da descriminalização da homossexualidade em 2019. Tipo, ontem, outro dia, né? Angola, também, em 2021... começou a se permitir relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, muito... Não, e você tá falando de países que ainda estão flexibilizando, né? E a Uganda tá tornando o negócio e tem pior. países que, de fato, é isso, estão piorando, estão indo em outro sentido. Como se a homossexualidade e orientações sexuais diferentes, né, não existissem antes. Né? Pois é. É inacreditável, é uma regressão civilizatória, né? Quando você tem a ciência avançando, uma série de campos, você tem desenvolvimento em outras áreas, você vê muitos países, não só países da África, mas outros países também, alguns países desenvolvidos, que adotam essas medidas, são inacreditáveis, né? Não, desrespeito à dignidade humana, acima de tudo. Nossa, é um absurdo. Você viu o caso de 2 brasileiros que foram agredidos numa boate esta semana por policiais... Aqui no Brasil? Não. Itália? Portugal? Na Europa. Europa. E eles não sabem se foi porque eles eram imigrantes, no caso brasileiros, ou por homofobia. Xenofobia ou homofobia? Xenofobia ou homofobia. Porque não havia nenhuma acusação, os policiais bateram, machucaram os 2 rapazes. E aí? País desenvolvido, né? Exatamente. E tem uma frase aqui... A desgraça é democrática. Isso é uma tragédia. Esses comportamentos abusivos, autoritários, prepotentes, desrespeitosos e ilegais têm se tornado democraticamente distribuídos. Não deveria nem usar o termo democrático, porque faz mal para o uso desse termo. Mas é que é difundido de uma tal maneira e você fica vendo essas coisas... Algumas vezes você fala assim, puxa, mas isso não acontecia há 15 anos, isso não acontecia em tal época, e agora acontece. Então, estamos nos desenvolvendo, estamos voltando ao tempo das cavernas, né? E eu acho que há essa discrepância mesmo da gente, às vezes, não entender o que está acontecendo em outros países, mas mesmo assim, no nosso, quando a gente vê que as leis já andaram, já existem os direitos assegurados, vou por aqui entre aspas, ainda tem caso de casal que é espancado na Paulista, né? Nossa. Na capital, como assim? Na principal avenida da capital dos negócios do país, que tem as leis em teoria que poderia aqui estar resguardado e tal. Não tá.
não tá. Não tá. E Então, aí, é bem complicado voltando mesmo. para o caso da Uganda, essa lei, né, que foi aprovada, foi repudiada por várias organizações da sociedade civil, também por vários países. E uma ativista diz aqui o seguinte, a frase que eu achei que resume bem essa história. O presidente da Uganda legalizou hoje a homofobia e a transfobia patrocinadas pelo Estado. É isso, né? É isso. Falou tudo, assim. Você patrocina, o Estado está bancando que a pessoa seja homofóbica. Está bancando um crime, né? Que a pessoa seja... enfim, é um crime hoje em dia. Aqui no Brasil é um crime, né? Em vários países é um crime. E deveria ser no mundo inteiro, né? Agora, há uma coincidência que pode ser mais do que coincidência, né? Em muitos países, questões religiosas orientam esse tipo de comportamento. Em outros países, questões políticas, né? Em direção a uma direita radical, a um fascismo. É verdade. Né? Acabam facilitando o comportamento abusivo, o comportamento ilegal ou desrespeitoso ou violento contra minorias ou contra pessoas que têm outras atitudes, outro jeito, né? Tem cabelo azul, cabelo amarelo, ruivo, sei lá, qualquer Exatamente. cor. E cada um tem o direito de ter a sua cor de cabelo. E Em determinados lugares, não. E a religiosidade, acho que nesse caso tem a ver, sim. Em Uganda tem a ver com esse lugar do extremismo religioso, do conservadorismo religioso. E é muito triste, né? Porque a religiosidade, qualquer que seja ela, a gente imagina que tenha um propósito de algo maior, de um propósito, de algo bom. E que não interfira nessas questões, da né? religião. E que, aliás, que Mas proteja isso as pessoas. demais, né? É isso. É você simplesmente segregar uma pessoa, você condenar aquela pessoa a não poder ser quem é, a sofrer, a dividir da achar família, que tá errada, a dividir do seu povo, da sua nação. É muito triste, é muito triste. E aqui ainda, como lei. Baseado num determinado pensamento, seja ele motivado por uma questão religiosa ou política, as pessoas se acham no direito de determinar como é que os outros vão se comportar ou o que os outros têm que fazer. É uma coisa completamente inaceitável em termos de direitos humanos.